Nos primórdios da vida, a dinâmica da sobrevivência foi fortemente marcada pelo nomadismo, e na ausência de cavernas naturais para se abrigar, o homem primitivo encontrou alternativas também inspiradas na natureza ao seu redor, como a construção de dolmens e menhires, para uso de culto, moradia ou demarcação de terras. Diferentemente da forma convencional de se construir, na qual os espaços são constituídos pela somatória e integração de componentes e materiais, a arquitetura por subtração é a expressão utilizada para explicar a origem das primeiras moradias humanas, feitas pela apropriação das cavernas naturais e, mais tarde, pela escavação de formações rochosas, do próprio solo ou mesmo do lenho de grandes árvores, como os imponentes baobás africanos. Durante toda a sua evolução, o ser humano sempre teve por instinto a vontade de se abrigar, de se proteger das forças da natureza e perigos eminentes. Deste modo, o conceito de moradia que conhecemos hoje foi bem diferente nos primórdios da humanidade, junto com a expressão viver em sociedade da contemporaneidade, pois a cada dia que passa, a insegurança das cidades, provocada pela composição de um urbano mais segregativo, vem aumentando cada vez mais. O saber e a técnica da organização e da racionalização destas aglomerações humanas permitem criar condições adequadas de habitação às populações das cidades. Organizar os fluxos e setores de um espaço externo de uma cidade da maneira mais adequada possível para os cidadãos é chamado de urbanismo, que pela falta dele nas primeiras sociedades provocou grande parte dos problemas sociais, econômicos e culturais que se perpetuam até hoje. A Casa de Los Mil y Un Cuentos é obra dos arquitetos da Natura Futura Arquitectura. É localizada em Montalvo, Los Ríos, Equador. O arquiteto responsável é José Fernando Gomes. A área de construção é 240 metros quadrados. Colaboradores externos são Fausto Queiroz e Wilma Henriques. O ano é de 2015. Era uma vez um pequeno vilarejo Montalvo que tinha 24 mil habitantes, a capital da província de Los Ríos, com um clima de cerca de 25 graus de média anual, com alta pluviosidade no inverno e na região costeira de um país distante chamado Equador. Um dia, uma jovem família empreendedora decidiu construir uma casa no centro do vilarejo. Foi lá que o princípio da dualidade apareceu. A dualidade estava sempre em toda parte: polida, rústica, vazia, cheia, ficção, realidade, silêncio, ruído, leveza, peso, luz, sombra. Onde o térreo se materializava com tijolos vistos, tendo como metáfora o rústico, com a dinâmica das atividades do dia. No último andar, o envelope de tonalidade branca uniu-se ao repouso passivo à noite, encontrando um equilíbrio entre a tectônica e o habitat. Durante o processo de projeto e construção, o objetivo principal era minimizar as modificações na busca de reduzir ao máximo os custos, manipular materiais e qualificar os diferentes espaços, usando técnica local e trabalho. No final, uma arquitetura que nos convida a entender a tectônica como identidade e habitat como recurso, que funciona como uma história capaz de provocar suspense, risos, emoções, vínculos, surpresas ou reflexões, para nos ajudar a entender nossa intenção, que tudo é claro e definido. Cada um cria a sua verdade sobre a casa, batiza-a, põe o nome nela, põe sua marca na tentativa de criação e conta sua história, ou cria sua própria história enquanto está nela. O ingresso à Casa de Los Mil y Un Cuentos se dá por 2 acessos, um pela fachada oeste, secundária, e outro pela fachada sul, principal. A residência é de fácil circulação, com fluxo principal que cruza-se na sala principal e ramifica-se para as demais áreas. No térreo tem-se acesso ao setor de serviço, a uma sala de estar e um dos 3 quartos da casa, e no pavimento superior estão os outros 2 quartos e varandas. A residência foi projetada para que os ambientes de menor circulação e uso se alocassem na parte de maior insolação, privilegiando os ambientes de maior permanência
Com uma cobertura inclinada, entrada de luz zenital e com beirais proeminentes, a residência possui conforto térmico e boa sombra na maior parte dos ambientes, como nos espaços íntimos, terraços, entrada principal e jardins. A obra está inserida em uma zona de clima tropical quente e úmido, havendo por consequências temperaturas elevadas e chuva abundante durante todo o ano. Logo, o arquiteto buscou minimizar tais efeitos, com medidas como a instalação da coberta em uma água, ultrapassando o limite da casa que protege do sol no verão e da chuva do inverno, as aberturas que provêm iluminação natural e ventilação, e a estrutura de tijolo cerâmico auxilia na manutenção da temperatura interna da residência. No pavimento superior, em relação ao telhado, foi realizada com esquadrias fixas de vidro, proporcionando iluminação zenital ao redor de todo o pavimento. Há também clarabóias na parte descoberta da cozinha, que complementam a iluminação das portas de vidro adjacentes. A modulação da casa se apresenta quando analisamos seus pilares em concreto em ritmo, de forma a minimizar os custos e melhor delimitar os espaços. Estruturalmente, também se marcam os pilares árvores de metal que sustentam o telhado e o balanço do pavimento superior. O telhado se dá por uma estrutura de metal e madeira em uma água, que recobre toda a edificação, com exceção da cozinha. Junto à vedação de vidro do pavimento superior e a sua cor branca, destacando em relação ao pavimento inferior, a colocação do telhado dá a impressão de estar flutuando. Para a escolha dos materiais, foram levados em consideração a mão de obra acessível, por serem contrastantes, trazendo dualidades de ideias como rusticidade e modernidade, leveza e peso, luz e escuridão, tornando mais presente o uso do tijolo de barro, das esquadrias de vidro, do metal dos pilares e do concreto.